Aí galera, estamos conversando mais um Fundição de Ideias. E aí, eu queria estar falando com vocês. Como eu disse, a gente ia colocar sempre o contraditório aqui em alguns vídeos da fundição, para a gente estar discutindo as incertezas humanas aqui nesse planeta. E aí a gente inaugurou aqui dois espaços. A gente já tinha o espaço da arte com o anzol. Agora nós temos um outro anzol aqui maior, que vai ser o anzol do contraditório. Aquele anzol que vai falar o contrário. E aí, não sei se vocês notaram, nós temos uma moldura aqui de arte agora. São uma moldura com serrotes. E esse serrote tem histórias, porque esses serrotes foram do avô do meu pai, depois o meu pai os usou, e hoje quem tem a tutela deles sou eu, que também me aventurei pelas artes da marcenaria. Mas dentro do contraditório de hoje eu queria trazer para vocês dois atores primordiais da vida na Terra, que às vezes a sociedade teima em criar situações de contraditoriedade, mas que no fundo, eu particularmente creio que quando houver uma união, um entendimento, um diálogo franco e aberto, de percepção independente de gênero, nós teremos aí a dualidade extinta. E aí a melhoria do diálogo e, quiçá, a melhoria da vida na Terra. Eu trago para vocês aqui primeiro, para ilustrar um lado do nosso contraditório, um Renoir, Pierre Auguste de Renoir. Um óleo sobre tela, está no Museu de Pushkin, em Moscou, na Federação Russa. Renoir pinta duas jovens em 1881. Nessa composição, Renoir volta à sua essência impressionista. Duas jovens dominam a cena em um café lotado, onde se pode ver inúmeros personagens no fundo, destacados pela fumaça dos fumantes e a tênue luz artificial. Poucos artistas recriaram com tanto realismo a vida parisiense daqueles anos. Em Le Molly de la Galette, o almoço dos remadores, ou o balanço, vê-se uma cidade alegre, dinâmica, longe de conflitos sociais e políticos. O impressionismo pretendia ser o cronista daquela sociedade de seu tempo. Ou melhor, da sociedade que viam seus pintores. A vida divertida e boêmia dos seus cafés, os terraços nas avenidas e os famosos bailes. Nesse quadro, uma das modelos é a sua futura esposa, Aline Charigot, que dirige seu doce e inocente olhar para o espectador, enquanto é observada com atenção pela outra jovem, que se apoia sobre a mesa, onde há uma laranja e um copo de cristal. O pintor marca novamente o contraste entre a delicadeza do desenho nas mãos e nos rostos e as rápidas e carregadas pinceladas, renunciando deliberadamente aos detalhes para mostrar um instante preciso. Então esse Renoir, duas jovens do gênero feminino,
vai nos acompanhar hoje nesse contraditório de hoje. Nós vamos colocar ela aqui no nosso painel. E o outro personagem desse nosso contraditório de hoje será um Picasso. Picasso nos traz nessa tela O Menino com Cachimbo, que é de 1905. Uma coleção particular. Esse quadro foi pintado por Picasso em sua juventude, quando tinha 24 anos. Depois de voltar de uma viagem pela Holanda, correspondente à sua fase rosa, entre 1904 e 1906. E representa um poético adolescente vestido de azul, com uma coroa de flores vermelhas, que segura um cachimbo em sua mão esquerda sobre um fundo de tons rosa alaranjados. Picasso pintou este quadro depois de se instalar no boêmio bairro parisiense de Montmartre. O modelo seria algum dos moços que visitavam seu estudo ou assistiam às reuniões e tertúlias que Picasso mantinha com seus amigos artistas nesses anos, em que as vanguardas da arte se concentravam em Paris. Menino com Cachimbo foi vendido pela casa de leilões Sotheby's por 104 milhões de dólares. O quadro tinha sido comprado em 1950 pelo editor e filântropo John Wake Whitney, e ao morrer em 1998, deixou um conjunto de obras no valor de 300 milhões de dólares daquela época para vários museus e fundações norte-americanas. O Menino de Cachimbo vai fazer o nosso contraditório, representando o gênero masculino. E aí a gente vai colocá-lo aqui do outro lado do nosso contraditório, para a gente exercitar hoje aqui o contraditório, o gênero feminino e o gênero masculino, que a sociedade teima em medir forças, em colocar diferenças de força, de inteligência, de capacidade em detrimento do outro, ao contrário de se propagar a unidade, a formação conjunta de elementos diversos para fortalecer as relações entre os gêneros. Criam-se filmes, novelas, contos, músicas, exercitando a tão famada Guerra dos Sexos. Paciência, nós não somos perfeitos, mas eu queria falar dessa dualidade e desse contraponto, que no fundo, para mim, não tenho perdido tanto tempo em ver o gênero feminino, nem o gênero masculino como alguém diferente. Talvez fisicamente possam ser diferentes, mas espiritualmente todos os dois caminham para o mesmo objetivo. Com todas as suas controvérsias criadas pela sociedade, nem um homem, nem uma mulher nasce diferente. Espiritualmente, fisicamente, por uma ordem legal da natureza, eles nascem diferentes, mas com o mesmo propósito de criar vida, de criar abundância, de perpetuar o amor, de perpetuar a evolução, de perpetuar o crescimento, o perdão, a luz, a sabedoria,
que não difere gêneros. Essa é a nossa dualidade de hoje, o nosso contraponto criado fisicamente por uma sociedade que quer impor diferenças, quer impor conceitos de desigualdade, no vã sentido simplesmente de enfraquecer o humano. Pois quando se cria dúvida, você enfraquece o oponente. E essa é a verdadeira intenção do capital e da sociedade presente. De enfraquecimento do gênero, seja ele a qual pertença, para que se continue os mandonismos, os prepotentes, os desmandos, as perseguições, as opressões, o comando e o poder, que no fundo, o ser está sempre querendo o poder. Apesar de, na maioria das vezes, não saber o que fazer com ele, mas todos o querem. E falando em querer, vou trazer uma pérola aqui do nosso grande poeta Caetano Veloso. Vou ler para vocês, me permitam, um breve trecho da música O Querer, que talvez traduza as querências humanas. Eu queria querer te amar o amor, construir dulcíssima prisão, encontrar a tua adequação, tudo métrica e rima e nunca dor. Mas a vida real é de viés, e vê só a cilada o amor me armou. Eu te quero e não queres como sou. Não te quero e não quero como és. Ah, bruta flor. Ah, bruta flor do querer. Ah, bruta flor, bruta flor. Este é o seu, o nosso fundição de ideias. Valeu!